Salve, salve, galera! Toda segunda de manhã você sabe que sai as nossas atualizações sobre o que aconteceu no CS pra gente se atualizar e te atualizar também. Vamos lá então, que hoje a gente já tem um vídeo hoje, um vídeo amanhã, porque amanhã temos IM Colônia já começando a quarta, né? Então amanhã tem o guia. Então temos aí poucos assuntos, mas assuntos bem importantes para falar. E o primeiro deles é o Overpass. Chegou, galera, é isso aí. Overpass volta à rotação já nessa quarta-feira no lugar da Anubis. Cara, aqui vai uma questão muito mais de opinião, né? Não sei o que cada um de vocês acha e eu vou dar a minha opinião. Eu acho sensacional. Overpass para mim é um dos melhores mapas que existe na rotação, tá? Eu adoro Overpass, adoro trem. Então para mim a rotação tá ficando muito próxima do que eu acho dos melhores mapas. Eu acho Overpass um mapa que você tem muitas saídas, né, de padrão, e você tem rotação do CT que não tem como ser controlada de um bombe para o outro, então isso fortalece um pouco os dois lados, né? E eu adoro Overpass, né? Adoro Overpass, acho que o Overpass te dá possibilidades de ver jogos totalmente diferentes de um para o outro, equipes que vão usar muito mais a pelo fundo na padrão, equipes que vão usar só a B, equipes que vão usar a A, mas numa padrão mais normal, times CTs que não vão querer dar a liga e dar o esgoto pro time TR. Então, para mim, Overpass é um mapa, assim, genial, que eu acho que, cara, você tem muita coisa pode sair do Overpass. Então, né, poucas vezes eu falei sobre isso. Eu falava às vezes da live do como eu vejo mapas, né, na minha visão tática de mapa. E eu acho muito importante, cara. Eu acho mapas que trazem muitas variações para que o jogo não fique uma mesmice muitas vezes. E, e gosto muito do Overpass, cara. Gosto muito do Overpass e estou aí muito feliz com a volta do Overpass. Não sei se precisava ser Anubis, né? Vocês sabem que eu tenho o pavor ali de Inferno. Para mim, Inferno é praticamente as mesmas coisas há 6 anos, mas eu acho que a Inferno também ela é um mapa que já é muito comum ali, então também não acredito que Inferno saia tão cedo. As equipes gostam de jogar, é um mapa também que equilibra bastante, mas aí são opiniões pessoais. No geral, estou muitíssimo feliz que a Overpass chegou. E galera, a Overpass volta já nessa quarta-feira. A Overpass já estará no ar nessa quarta-feira, tá, galera? Então, é muito legal que a gente, né, já estará no ar. A gente não sabe se vai ser picado, né? Mas já estará nas discussões aí de map vetos e mapas essa Overpass, então vai ser muito legal aí pra gente saber se já teremos Overpass nessa quarta. Vamos lá, segunda notícia, uma notícia que todo mundo aí já está comentando, China number one, porque a Tailu venceu o campeonato da Fissure, tá, galera? A Tailu que jogou a primeira fase e as quartas de final com o seu coach, ganhou a primeira fase, ganhou as quartas de final, foi para a semifinal contra os Tugas da Só, que eliminaram a Fúria, ganhou, né? Ganhou da 3D Max, que eliminou a PEN, ganhou dos Tugas da Só, que eliminaram a Fúria, e na final ganhou da Astralis. Eu tava pronto para falar que eu avisei, né? Desse meu hype power ranking da Astralis. A Astralis, cara, mais uma final da Astralis, né? Na outra Astralis já pegou a Spirit. Huxi tem 2 campeonatos com a Astralis, 2 finais, né? Um perdeu pra Spirit, normal, e aqui ganha o primeiro mapa, mas toma um 3-1 do time da Tailu. Bem surpreendente, mas muito surpreendente esse campeonato, essa vitória da Tailu. Para mim, não imaginava talvez a Tailu nem passando de fase nesse campeonato. E, cara, traz 2 reflexões. A primeira é que realmente, quando a gente fala de um certo level de jogo, que é esse level ali, que chame, né, Tier 1, chame Tier 2, né? Eu gosto de falar Tier 1 porque eu divido com Tier S, né? Mas um certo level ali, você tem. É costume a gente ver as coisas rotacionando muito, né? As equipes
que estão melhor sendo surpreendidas e perdendo, as equipes que foram bem, o time que chegou em top 4 do Major caindo na primeira fase, o time que saiu do Major na primeira fase sendo campeão. Tipo assim, o time que não existia chegando na semifinal. Então, você tem, cara, hoje em dia, principalmente esse level, a gente tem ainda esse lado de equilíbrio barra inconstância, né? Dá para você julgar e ver como você quiser. E não tem como, né? Não tem como você falar sobre isso, não tem como você querer mudar isso, né? Porque senão, olha só, senão a gente acaba sempre julgando por um campeonato, e quando você vai julgar por um campeonato, você usa mecanismos que favoreçam a sua opinião. Então você fala, por exemplo, pô, a China é uma região mais forte que o Brasil. Não é, né? Porque no Major o Brasil chegou em quarto e quinto. E a China não chegou nem na segunda fase, né? Aliás, chegou com a Lean Vision, né? Mas não chegou nem nos playoffs. Então, inclusive foi eliminado pelo brasileiro. Então, é muito difícil que a gente tenha o julgamento dessas equipes, na minha visão, tá? Vocês podem julgar como vocês quiserem. É muito difícil que a gente tenha o julgamento de equipes tier 1 ou 2, e aí vai de como vocês quiserem falar, por um campeonato, né? Seja bom ou seja ruim. Seja bom ou seja ruim. Por isso que no meu Hype Power Ranking, a Fúria estava em 14º ou terceiro, mesmo ela tendo chego de quinto ou oitavo no Major. Porque o julgamento ele tem que vir numa questão de constância, que não vai existir. Não tem constância nenhuma, mas você tem que, na minha visão, é o que eu faço, julgar o que o time foi fazendo em cada campeonato. Você vê a PEN, né? A PEN tinha 14 derrotas em 15 jogos e chegou em quarto no maior campeonato que tem no mundo, né? Então, assim, é uma loucura tudo que pode acontecer no CS. Isso torna qualquer análise, qualquer comentário sempre com opiniões diferentes, porque é normal. Você vai ter um campeonato que é muito difícil, né? Você vai ter um level de times que é muito difícil você opinar. Hoje você vai falar que a Tailu é melhor do que qualquer um desses times, mas talvez daqui na próxima semana a Tailu já seja um time que na IEM Cologne seja eliminada na primeira fase, né? E como a gente julga isso, é o que eu falo, do jeito que eu faço é a questão de você olhar a constância. Então, dito isso, esse é o primeiro lado frio, o lado frio de você julgar o que eu acredito, né, na questão de constância. E lembra, a questão de constância ela também muda não só por você ser constante em uma determinada posição, como você atingir o ápice em um campeonato. Por exemplo, o que a Tailu fez. Eu não sei se eu subiria tanto a Tailu de ranking assim, mas eu gosto que um time que seja campeão suba bastante de ranking, tá ligado? Suba bastante de ranking. É muito importante, né? Porque você dá valor a um título. Você mostra que um título é importante para os rankings mundiais, né? Então eu gosto disso, tá? Até para que parem de falar, não, mas aí esse camp, nós tava, né, pós-fé, né? Não, título é título. E título tem que ser valorizado. Não sei se tanto assim, mas tem que ser valorizado. E gostei que a Tailu deu uma pulada aí nos rankings. Mas é isso que eu falo. Às vezes, eu não considero, tá? A Fissure, por exemplo, eu não considero ganhar a Fissure melhor do que chegar em terceiro e quarto no Major. Isso é a minha opinião, tá? Se for comparar um resultado só, tá? Um resultado só. Meio que, tá ligado? Eu ganhei o Campeonato Paulista e cheguei em 10º no Brasileiro, ou eu não ganhei o Campeonato Paulista, mas cheguei em 2º, 3º no Brasileiro e vou para Libertadores ano que vem, e etc, né? Então, assim, cada um vai ter sua opinião, porque título é título. Tem gente que vai falar, eu prefiro ganhar e acabou, né? Mas eu acho que na questão geral do campeonato de CS, eu acho que o campeonato Tier S, na minha opinião, uma semifinal de campeonato Tier S é melhor do que um campeonato que você tem ali, eu acho que era o top 9, né, o seed mais alto do campeonato jogando, então, pra mim era um campeonato de level mais baixo. Porém,
quando você vai tirando fases, eu tô falando de uma semifinal, essa discussão começa a virar muito mais abrangente. Então é melhor chegar em 10º no Major ou ganhar uma Fissure? E aí eu já acho que é melhor ganhar o campeonato. Aí eu já acho que é melhor ganhar, né? Porque também não dá pra levar essa de que, eu fui no Major, fui no Major, fui no Major. Se você chegar em 14º, 15º no Major, você não vai subir nada de ranking, né? Vai subir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não vai afetar em nada, né? A Falcons foi péssima no Major e continua lá em cima, em muitos rankings. Então também tem que se tomar essa cautela para que se valorize mais esses campeonatos. Então, essa mescla para opinião, ela é muito válida. E a Ty Lue, ela ganha muito peso, principalmente por causa disso, porque ela ganha um campeonato. Então, por mais que a Ty Lue vá mal no próximo campeonato, e você fale, foi um campeonato só, mas ela ganhou. Ela ganhou. Né? Não foi um campeonato só que ela surpreendeu e chegou nas quartas de final. Foi um campeonato que ela venceu. Com todos esses times que estavam, que não eram grande coisa, na questão se comparar com o Tcheresse, mas ela venceu. Então é bem difícil isso, é bem difícil a gente ter. Bem difícil, eu digo, né? É bem abrangente. Com certeza vai ter gente que opina diferente, que acha, por exemplo, que ganhar a Fissure é mais importante do que chegar na semifinal do Major. E eu respeito a opinião. Vai ter gente que julga muito mais pela constância geral, vai ter gente que julga muito mais pelo pico que o time chegou, né? Então, o que é melhor? Você chegar sempre ali em quinto e sexto, ou ter um pico de chegar em primeiro lugar? Essas coisas, elas sempre vão estar aí. Mas no final não tem como a gente fugir de uma constância geral para a gente tentar induzir alguma coisa na nossa opinião. Por isso que quando a gente fala, Pocão, o Brasil vai ganhar o Major? Não. Pocão, mas aí você falou que não ia ganhar o Major e nós chegamos na semifinal. Imagina se ganha a semifinal, faltou muito pouco. Realmente, esse faltou muito pouco já superou muita coisa, né? Então, quando a gente opina por isso, por uma constância e por indícios. A opinião, obviamente, pode estar errada. Qual era o indício que a Ty Lue dava? Nenhum. Então a Ty Lue foi lá e calou a opinião pública e falou, cara, nós trabalhamos e ganhamos. E isso acontece, o esporte é legal por causa disso, né? Porque existem essas coisas. Mas não dá, né, pra gente ser evidente, não dá pra gente chegar agora e falar, galera, é o seguinte, a Ty Lue surpreendeu e agora quem vai surpreender é o Brasil. Fica ligado aí que a Fúria vai ganhar a Colônia. Vai falar, você tá maluco, né? Como falaria, você tá maluco se você falar que a Ty Lue vai ganhar esse campeonato, mesmo sendo um campeonato que não tem TRS. Então, é assim que eu tento basear minha análise em qualquer, né, dos esportes que eu gosto de assistir. Vamos falar sobre Colônia amanhã, né? E aí a gente traz um pouco mais do Power Ranking aí que eu acredito para IEM Colônia. E aí vamos ver se a gente vai estar certo. Normalmente é o que eu falo, sempre tem um time que surpreende positivamente e um que surpreende negativamente, às vezes mais de um, né? Mas no final, parabéns para Ty Lue. E infelizmente é isso. Acho que o Brasil tem que ouvir um pouco mesmo, né? Por mais que eu não ache, né, a China melhor do que o Brasil, tá? Não acho agora. A China me dá um indício que talvez termine o semestre melhor do que o Brasil. Mas mesmo eu não achando, tem gente que pode achar, isso vai de cada um. Mas eu acho que é um baita recado, né? Um baita recado de que as coisas tão difíceis, né? Tão difíceis. Fomos eliminados aí para um time de Portugal, né? Vimos um time da China ser campeão, outro da China que foi pior que a gente no Major, foi melhor que a gente nesse campeonato. Então, assim, são recados e indícios que não são positivos para o início do semestre. Mas vamos lá. Por outro lado, temos um recado super positivo. A Legacy não para, galera. A Legacy venceu o qualificatório fechado da SL Pro League. A Legacy estará na SL Pro League, o que é muito legal, né? Para a Legacy, um time que sai muito fortalecido do Major, porém com poucas chances de campeonato, aumenta gigantescamente sua chance, porque vai participar de um dos maiores campeonatos que existe, que é a SL Pro League, que tem todas as equipes, tem chance de subir em ranking, tem chance de mostrar muita coisa legal. Então, assim, tudo que parecia para a Legacy um semestre que seria de muita batalha mental, porque você mostra
público que você pode jogar contra os grandes, mas você começa o próximo semestre não jogando contra nenhum grande, porque você não tá em nenhum campeonato, né? Então era muito importante para a Legacy, no caso de Constância, mais importante até do que para Imperial. Claro que era muito importante para Imperial com a estreia do time novo, o Cello, SHR, que acabaram de ganhar o campeonato ali da Thunder Peak, o qualificatório da Thunder Peak, a Imperial já se colocar em 2 campeonatos. Uma final polêmica nessa questão de tabela, né? Não gosto também disso daí, tá? Admito que eu não gosto dessa tabela em que você tem o Winner e Lauer sem vantagem nenhuma, mas é o que é desde o campeonato. Eu acho que fora a final que a gente vai falar mais, destaque para mim positivo para Sharks, tá? Eliminou Red Kennedy, eliminou 9Z e para mim isso é um destaque bem positivo, tá? A Sharks se coloca aí importante para o ranking do Donos da Bala hoje aí, ser lembrado que o time da Sharks se coloca aí numa briga, né, desse top 3. Acho que o time da Sharks é difícil mesmo conseguir essas vagas internacionais, mas é um time que, para quem acompanha o cenário nacional, é importante lembrar, uma equipe que eliminou, como eu falei, a Red Kennedy e a 9Z, que para mim são destaques negativos, né? Red Kennedy e 9Z tem que brigar mais acima do que isso, não tem como falar que não, até pro respeito à line-up de ambos, campeonato aí muito ruim dos dois, e aí a gente teve a final entre Imperial e Legacy. O primeiro jogo a Imperial ganhou de 2-1, que foi pela Winner, e a Legacy veio pela Lauer e teve a mesma chance de jogar. O que acontece? No primeiro jogo, a Imperial venceu a Trem. A gente teve Trem, Mirage e Nuke no primeiro jogo. E no segundo jogo, a gente teve Trem, Mirage e Nuke de novo, né? O que aconteceu? No primeiro jogo, a Imperial venceu Trem e Nuke e perdeu Mirage. No segundo jogo, a Legacy venceu o Trem e Nuke e perdeu o Mirage. Então aquela teoria do craque Michel do rematch, né, foi muito comprovada aqui, né? Ambos os times se adaptaram em cada mapa e o time que tinha perdido 2 se adaptou em 2 e ganhou 2, o time que tinha perdido 1 se adaptou em 1 e ganhou 1. Então, parabéns para a Legacy estará na SL Pro League. Infelizmente para a Imperial, essa vaga não será dela. Então, estreia de Cello e SHR, que poderia ser sensacional, né? Ganhando 2 campeonatos qualificatórios, vai ser só um, vai ser só o campeonato da Thunder Peak. Na SL Pro League, a gente vai ter, além de Fúria PMBR, a Legacy. Então, parabéns para a Legacy. Baita conquista. Legacy, inclusive, pelo mau momento que vive Fúria MBR PEN nesse começo de semestre, pode, na boca do povo aí, estar alegrando mais, né, e dando até mais expectativa. Uma pena para a Legacy, que a Legacy não estará em Cologne, né, então os times brasileiros aí vão ter essa chance. E aí é como a gente termina hoje aí o nosso jornal falando da IEM Cologne, tá, galera? Quarta-feira começa a IEM Cologne, amanhã a gente vai ter o vídeo de guia da IEM Cologne, então para você saber tudo, eu só queria trazer para você aqui no jornal que na quarta já começa com Overpass e com brasileiros. Apocão, você falou que a IEM Cologne aí sim pautaria muito mais o início de semestre. Sim, para mim sim, tá? Para mim pautaria bastante esse início de semestre a IEM Cologne e vai pautar. Ah, Apocão, então você tá falando, você tá passando pano falando que a Fissure não importa nada, é por isso que o Brasil não ganha. Se o Brasil não ganha porque eu falo, né, também é brincadeira, que nem, né, nem no CS tô mais, né? Mas não é isso que eu disse. Então, mesmo assim, eu vou corrigir quem tá falando isso, porque não foi isso que eu disse. A questão importante é, para análise, tá, galera? A gente tem 2 campeonatos muito pertos um do outro e obviamente que a IEM Cologne é um campeonato maior do que a Fissure, né? A IEM Cologne é um campeonato que vale quase a mesma coisa, né? Em questão de dinheiro, mas é um campeonato que você tem todos os times Tier S participando. Então é um campeonato que traz, no que eu gosto de analisar, que é a questão de consistência, um indício melhor de cada time, né? O que cada time está realmente, onde cada time realmente pode em level chegar. É muito importante que o Brasil vá bem. Por quê? Porque o indício inicial dos 3 times brasileiros que vão participar, Fúria e PMBR, para mim foi péssimo. Péssimo. Talvez salvo um pouco ali o MBR, porque acabou de mudar de line, mas ao mesmo tempo que salvo o MBR na questão de expectativa, não salvo o MBR na questão de o que você, né,
onde você acha que vai chegar, né? Com essa line 9. Então, um indício muito ruim. Só que é o que a gente falou, galera. É o que a gente falou, né? E desse caso, eu espero que a gente acerte de novo. Quando chegou antes do Major, tem um vídeo aí super legal que a gente tem até falando da Legacy, antes da Legacy conseguir vaga no Major, eu falando que se a Legacy conseguisse a vaga do Major, ela poderia incomodar no Major, e muita gente, kkk, os caras nem tá no Major, você tá falando que os caras podem ir bem no Major, e foram, né? Falamos sobre a PEN com 14 derrotas, que a PEN poderia também incomodar, e foi o time que chegou em terceiro e quarto no Major. Então, assim, a gente pode incomodar, indica que sim, porque o level de times que você vai saber amanhã que estão na primeira fase, para mim são level de times que a maioria estão na mesma inconstância que a gente. Você não sabe gerar o que virá pela frente. Agora, a gente entra pressionado para mostrar. A gente entra pressionado para mostrar. Nesse momento, a gente entra pressionado para mostrar, para não cair aí nessa armadilha de começar o semestre de forma péssima, né? Teremos já a Fúria PMBR de novo, então tem outro campeonato aí, que tem a Legacy também, logo mais pra frente, que é a Blast, se eu não me engano, falaremos mais pra frente, mas assim, acho que a EM Colônia vai pautar bastante como que principalmente MBR, PEN e Fúria se mostram no semestre pra gente. É isso, galera. Hoje o vídeo um pouco mais longo, porque eu quis falar um pouquinho sobre opinião geral mesmo aí, para vocês discutirem também. Tamo junto, tá? Um beijo e é nóis, galera!